envelope é um produto muito importante dentro do processo de recapagem, tá? E é caro, tá? E todos os cuidados têm que ser voltados com relação à utilização, no manuseio, tá? E também com relação aos equipamentos, que também é de grande importância. Por exemplo, a envelopadeira, a mesa dupla. Quando acontece qualquer acidente, podemos dizer dessa forma, que apresenta uma pequena fissura na aba do envelope, terá que ser feita uma tratativa de imediato, porque se não for feito, tá? Ela pode, através daquela fissura na envelopadeira, vir a perder esse envelope, tá? Rasgando. Uma dica: algumas pessoas pegam uma tesoura e faz uma meia-lua com a tesoura, mas acontece com a tesoura fazendo a meia-lua, naquela área onde tem a fissura, não vai garantir que vai ficar outros pontos de pequena fissura que pode abrir na envelopadeira. Então, a recomendação, tá? A dica que eu passo, tá? É pegar um tubo de 3/4, passar no esmeril, fazer um canto vivo, tá? E numa base de nylon plano, coloca o envelope ali em cima, tá? E corta, fazendo uma meia-lua, no qual ela vai ficar setinha, sem nenhum ponto de fissura e com risco de ruptura na envelopadeira. Ok? Essa é uma dica que eu acho interessante e dessa forma vocês vão garantir, tá? Melhor vida do produto, tá? Um outro ponto também, tá? É não colocar o produto no piso, tá? Devido às areias, tá? Sem entrar, tá? No momento que montar no pneu, pode ocasionar microfuros, tá? E no qual esse produto vai ter que ser retirado do circuito para fazer uma reparação, tá bom? Mas, tá? Um outro ponto também importantíssimo, tá? Dentro do manuseio desse envelope, ter toda a cautela no momento que tivermos manuseando, e nesse manuseio, tá? Está fazendo algum trabalho inadequado, tá? Então, nós temos que estar atentos, sempre atentos, de olho no envelope. Em qualquer circunstância, em qualquer problema, buscar logo uma ação imediata. Por exemplo, apareceu uma pequena fissura na aba. O que poderia ser? Buscar a causa. Pode ser um gancho que esteja com problema, identificar esse gancho, fazer uma ação, tirando esse pequeno ponto de fadiga que venha gerar essa abertura no envelope, ok? E, desta forma, podemos fazer a tratativa de todos os pontos que venha a penalizar, que venha colocar em risco a vida útil desse envelope. O envelope, dependendo da utilização dele, ele pode ter uma vida espetacular, gente. Eu já visitei clientes que estão com o envelope com 2 anos trabalhando, com 3 anos, eu acho fantástico, e pela quantidade de passagens, tá? Outro ponto importante é a parte de armazenagem. A armazenagem que eu digo, é a colocação dos envelopes para descansá-los. Ele tem que ser, no momento que ele saiu da autoclave, que aplicou o lubrificante, ok? Ele tem que ser colocado numa prateleira de uma forma bem assentado, e nessa prateleira ela não pode ser de chapa, porque a de chapa ela não vai permitir
uma boa dissipação desse envelope, ou seja, ele não vai resfriar rapidamente, vai demorar um pouco mais. E pode ser colocado em cima dessa prateleira até 10 envelopes. Acima de 10 não é recomendado, é uma dica. Por quê? Porque acima de 10 ele vai ter dificuldade para o resfriamento. E o descanso do envelope também é importantíssimo. Por quê? Porque o envelope, quando ele sai da autoclave, ele sai com as moléculas todas estendidas. E esse descanso de 3 a 4 horas é importante, tá? Para que essas moléculas elas se retornem, ok? E depois eu possa novamente utilizar no próximo processo. Na autoclave, tá? Quando eu estou com o pneu dentro da autoclave, lá montado, lá com o meu envelope externo, com o meu inner, no momento que apresenta, tá, uma infiltração num determinado ponto, principalmente para as autoclaves multipônticos, né? Quando apresenta um problema num determinado ponto, é importante, tá? Obviamente, dependendo das horas que esse pneu estiver dentro da autoclave, vocês não vão parar todo o processo para colocar para fora. Isso não vai acontecer. Mas vai isolar somente aquele ponto, tá? Para dar segmento nos demais que estão tudo ok. Então, esse envelope que apresentou um problema, tá? Aparentemente, é isolado somente aquele ponto. E quando termina o processo, esse envelope ele é separado, tanto externo quanto interno, para fazer uns testes para identificar aonde está um dano, tá? Para serem tratados. Mas tem um outro vilão em tudo isso, é o ponto que estava esse envelope, que é um ponto também que tem que ficar atento também. Por quê? Dentro desse ponto, eu tenho uma mangueira, eu tenho um engate rápido, que pode apresentar pequenas fugas devido ao tempo de utilização e que muitas vezes a pessoa pode condenar um envelope achando que é um envelope que está com microfuro e, na realidade, é uma tubulação, é uma mangueira ou então um engate rápido. A manutenção é importantíssima. De que forma? É sempre a cada 15 dias, aí vai depender da disponibilidade do equipamento, fazer um teste de estanquidade as mangueiras da autoclave, isola a bomba de vácuo do circuito e entra com a pressão nessas mangueiras, onde vocês vão ter todas pressurizadas, com um tampão lá no engate, tá ok? E que é um trabalho, dependendo se a autoclave for com 22 pneus, é mais trabalhoso. Mas é interessante porque vocês vão detectar algumas mangueiras que estejam furadas ou que esteja com problema no engate rápido devido àquele anel de vedação em Viton, material aí para alta temperatura, né? Que é o recomendado, que está dentro da autoclave, e com o tempo de utilização ele vai se deformando e com a pressão do vaso ele pode permitir a entrada pelo engate rápido do macho e a fêmea e entrando na rede de vácuo e vai pensar que é o envelope, na realidade não é. Teste do produto. Hoje no mercado nós sabemos que já existe alguns componentes, né, que são utilizados para fazer testes, tanto no envelope externo quanto o interno. Mas existe dentro do processo alguns trabalhos que podem ser feitos rapidamente, tá, para fazer um teste do envelope. É só montar ele com roda, com saco de ar, roda protetor, mas só que essa roda ela tem que estar adaptada com uma aba maior, porque muitas vezes o envelope ele tem a aba bem mais lá em cima, né, que é permitido para trabalhar com inner,
com uma aba maior, eu consigo fazer a vedação. Aí eu inflo o saco de ar que está dentro desse pneu e, em vez de eu lançar o vácuo no envelope, eu aplico o ar, tá? A pressão. Não é muita coisa, é só uma pressão pequena que seja o suficiente para identificar alguns possíveis microfuros. Tendo em vista também que lá na montagem, lá na mesa dupla, quando coloco o winner, que faz a centragem do winner, também é importante isso, manter a centragem adequada, porque, como vocês sabem, cada envelope, no topo ele tem uma espessura X e no flanco ele tem uma espessura Y, que é menor, e se muitas vezes esse envelope for montado de forma descentrada, nós podemos ter o risco aí de danificar esse envelope, principalmente em bandas borrachudas. Aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam: Santana, que momento, como que eu posso utilizar o envelope nas bandas borrachudas? O que é recomendado, a dica, é utilizar os envelopes, principalmente nas bandas planas, tá? E depois, tá, de uma certa quantidade de passadas, deslocá-la para a banda borrachuda. Não é recomendado pegar um envelope novo e colocar diretamente numa banda borrachuda, porque a vida útil dele vai ser bem pequena. Eu vou passar uma dica para vocês que eu acho interessante, que é utilizar no estacionamento um rotâmetro. Enquanto eu tenho, digamos, 20 pneus no estacionamento, esperando para entrar na autoclave, se eu tiver algum pequeno vazamento, tá, o rotâmetro ele vai indicar que tem, tá, esse vazamento. E, dessa forma, nós não vamos colocar os pneus de imediato na autoclave. Nós vamos, primeiramente, fazer um teste para identificar aonde está o problema, tá? Ou trocar os envelopes, se um problema voltado com o envelope, tá? Ou no próprio winner. Mas é de grande importância que esse teste seja realizado para que possamos garantir um bom processo. Porque depois coloca dentro da autoclave, apresentou um vazamento, muitas vezes tem que interromper um ponto, é menos um pneu que vai entrar naquela posição, e esse pneu que saiu vai ter que ser reprocessado, vai ter que ser raspado, tem que ser removido o manchão, tá? E tudo isso, tá, vai gerar o quê? Custo, né? Desperdício. Melhor rendimento. No ponto de melhor rendimento, nós temos que fazer de tudo, tá? Desde o momento, seguindo todas as cautelas, todos os cuidados com esse envelope, eu vou garantir dele um bom rendimento. Fernando, você falou do aparelho para identificar vazamento antes de entrar na autoclave? O nome dele é rotâmetro. Rotâmetro? Rotâmetro. Tá? Ele é montado no estacionamento, no circuito de vácuo, tá? E quando eu tenho qualquer vazamento que seja pequeno, tá? Ele vai demonstrar para você. Muda algum cuidado, procedimento em relação ao fator climático, um dia mais quente ou no inverno? Pergunta da Gisele da Concap, eu acho. Olha, com relação aos envelopes, o tempo mais quente ou mais frio, ele não vai ter impacto nenhum, tá? Desde o momento que siga todo o processo. Para definir lei de cozimento da autoclave, eu tenho impacto com relação a isso. Se é uma autoclave que foi instalada em uma região fria, a lei de cozimento dela vai ser diferente para definir o termopar. Agora, nos envelopes, com relação aos cuidados, armazenamento, não, nós não temos nenhum impacto dessa natureza. A parte de controles, tá? Na parte de controles, tem algumas autoclaves que têm, tá, uma parte de controle bem definida
onde lá, na hora que está fazendo a preparação, permite vocês colocarem a matrícula daquele pneu, consequentemente, tá? Ele está linkado, né, com a numeração daquele envelope, tá? E cada vulcanização que é realizada, a quantidade de vulcanização, você consegue, através do supervisório dessa autoclave, saber a quantidade de passadas, tá? Esse envelope já deu, tá? E é um processo bem simples de fazer, tá? Simples que eu digo, de controle de aplicação da matrícula, tá? Que já é uma recomendação que cada fornecedor faz, tá? Mas é de grande importância, porque desta forma vocês podem contabilizar a quantidade de passadas do produto de vocês já chegaram. Tá? Opa, chegou a 600 passadas, maravilha. Chegou a 700, tá? Eu já visitei alguns clientes que estão com 700 passadas e o envelope está ativo. Então, isso é muito bom. É lucro, tá? para vocês. Tá? Então, dessa forma, tá? Eu vejo, tá? Que a parte de controles também é de grande importância, tá? Dentro do processo. Em que momento que lubrificamos o envelope externo? A lubrificação do envelope externo é no momento que ele está saindo da autoclave, tá? Ele está saindo da autoclave quente, tá? E na envelopadeira, no momento que eu estou retirando esse pneu, se esse pneu, tá? Ele estiver aderindo ao envelope, tá? É o momento que eu vou fazer a lubrificação. Muitas vezes o pessoal fala assim, Santana, eu vou lubrificar todo momento que ele sai da autoclave. Não há necessidade, é um desperdício, tá? É aplicar a lubrificação no momento que se percebe que o envelope está aderindo no pneu. Percebeu que está aderindo, tirou o pneu, aplica, tá, o lubrificante, tirou o envelope, vai para a mesa, para a estante, para o descanso e resfriamento. Tá? E essa lubrificação que foi feita, tá, ela tem uma duração, aí, uma aplicabilidade entre 7 a 9 pneus. Não precisa ficar lubrificando sempre, tá? Porque ele vai atender 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, percebeu que começou a aderir novamente, aplica novamente o lubrificante. Dessa forma, você vai ter aí, tá? Evitando o desperdício desnecessário. Como garantir uma boa centragem do envelope externo em relação ao pneu? Tá. Eu preciso do equipamento adequado, tá? Que é uma mesa dupla. Tá? É um equipamento adequado. No momento que o pneu ele saiu da envelopadeira, já com o envelope, ele vem para a mesa dupla. Antes de, tá, fazer, tá, a montagem do William, eu vou centralizar, ou seja, acomodar, tá, o envelope centrado na carcaça. Tá? Depois vira para o lado, monta o William, depois vira para o outro, acerta também o William e depois aplica o vácuo. Então, a mesa dupla é o ponto fundamental ali para, tá, termos uma boa centragem. Sandro, obrigada pela participação. Em média, quantas passadas no envelope? A média depende muito da utilização, é um ponto importante. Tá? Desde o momento que tenha todos os cuidados necessários, tá? Eu não vou mencionar o meu, tá? Mas a média de passada aí do envelope
média qualidade, vai chegar aí uns 300, 350 passadas. Tá? Agora, um envelope de boa qualidade, tá? Desde o momento que se siga todos os parâmetros estabelecidos com relação aos cuidados no processo, quanto à utilização, ao armazenamento, tá? Isso vai garantir aí, em média, aí de 550 a 600 passadas. Para frente é lucro.